Olá, sejam bem-vindos ao canal Passos do Coelho. Neste vídeo, vamos falar sobre as 6 categorias de empresas segundo Peter Lynch. Este é Peter Lynch, considerado o gestor de fundos número 1 dos Estados Unidos. Trabalhou para o fundo Fidelity Magellan entre os anos de 1977 a 1990. Nesses 13 anos, obteve uma rentabilidade média anual de 29%, quase o dobro dos 15,8% do índice S&P 500 no mesmo período. Se alguém investisse $1 no Magellan em 31 de maio de 1977, teria $28 em 31 de maio de 1990, 13 anos depois, quando eu saí, diz Peter Lynch. Ele relatou em livros suas estratégias de sucesso, contribuindo para ampliar ainda mais a sua fama. O livro O Jeito Peter Lynch de Investir foi um best-seller escrito em 1989, que permanece atual. Nesse livro, o autor afirma que as oportunidades de investimento são inúmeras para leigos. Basta observar o desenvolvimento dos negócios e prestar atenção ao que está à sua volta, seja no shopping center ou no local de trabalho. Você pode descobrir as futuras empresas bem-sucedidas até mesmo antes dos analistas profissionais. Neste vídeo, vou abordar e citar alguns exemplos das 6 categorias de empresa segundo Peter Lynch. Crescimento lento. Normalmente, são empresas grandes e já há muito tempo estabelecidas. Crescem apenas um pouco acima do PIB. Ações de crescimento lento não começam dessa forma. Inicialmente eram empresas pequenas que se tornaram grandes. Cedo ou tarde, qualquer setor da economia de alto crescimento vai se tornar um setor de crescimento lento. Exemplos dados pelo autor de setores que já foram de forte crescimento nos Estados Unidos. Setor elétrico. Na década de 60, o setor registrava rápido aumento nos Estados Unidos. Obtinha ganhos 2 vezes maiores do que o PIB. Na década seguinte, o setor elétrico perdeu impulso. Alcoa, uma empresa do setor de alumínio que obteve ganhos com o crescimento no passado. As ferrovias norte-americanas já foram um grande setor de crescimento no passado. O setor automobilístico permaneceu crescente e forte por algumas décadas, impulsionando o setor de aço, por exemplo. Note o que Peter Lynch falava em 1990 sobre o setor de tecnologia. Poderão ser as empresas de crescimento lento do amanhã. É fácil visualizar uma ação de crescimento lento. O gráfico de uma empresa se assemelha a de um mapa plano. Empresas de crescimento lento pagam dividendos de forma regular e generosa. São empresas mais maduras, já cresceram e agora tendem a distribuir mais dividendos. Agora vamos ver um exemplo de empresa de crescimento lento segundo Peter Lynch. A Procter & Gamble nasceu em Ohio em 1837. Inicialmente era apenas um negócio de sopas e velas. Atualmente, a empresa está presente em praticamente todos os lugares. Suas marcas estão entre as mais conhecidas e valiosas do mundo. São exemplos de marcas: Gillette, Pampers, Head & Shoulders, Downy e Oral-B. Em resumo, a P&G está presente em praticamente todos os lugares do mundo. Agora vamos falar sobre alguns números da P&G. A receita da empresa nos últimos 10 anos ficou entre 74 e 84 bilhões de dólares. Um bom exemplo para caracterizar a P&G como uma empresa de crescimento lento. Em relação aos lucros da P&G, também mostrou um modesto crescimento. Em 2014, o lucro líquido era de cerca de 11 bilhões de dólares, enquanto hoje o lucro está em cerca de 14,5 bilhões de dólares. Se tratando de dividendos, a P&G apresenta uma incrível marca de 134 anos de pagamentos e 68 anos de incrementos nos dividendos.
Historicamente, o dividend yield da P&G está em cerca de 3% ao ano. Uma companhia presente em praticamente todos os lugares, através das suas marcas mundialmente conhecidas. Não se pode esperar que o investimento nas ações da P&G vá se multiplicar inúmeras vezes ao longo dos anos. Porém, é de se esperar que se trata de um investimento de crescimento lento, que vai continuar entregando resultados parecidos com o seu histórico. Empresas confiáveis. As empresas confiáveis normalmente são gigantes multibilionários. Elas não são alpinistas ágeis, mas têm um crescimento mais rápido do que as empresas de crescimento lento. Em 1989, Peter Lynch colocou a P&G na categoria de empresas confiáveis. Se tratava de outra época. Alguns anos depois, e com mais concorrentes no mercado, a P&G mostrou apenas um crescimento modesto, o que me fez colocá-la na categoria de crescimento lento. As confiáveis apresentam poucos altos e baixos, dependendo do momento em que se compra e do preço pelo qual se faz. Você pode ter um ganho miserável com as empresas confiáveis. O maior problema é que elas não apresentam grandes retornos pelo tempo que se detém a ação. Várias dessas empresas são muito grandes, portanto, não é comum se obter uma ação capaz de multiplicar por 10 os investimentos. Se ocorrer um ganho de 50% em um período de 2 anos, você deve considerar vender seus ativos, diz Peter Lynch. Oferecem proteção nos períodos de crise. Empresas ligadas a produtos que são consumidos mesmo em períodos de recessão. São exemplos: comida, vestuário, remédios, etc. Ao contrário de outros produtos como bolsas de marca, veleiros, carros de luxo, relógio Rolex, etc. Exemplos: Unilever. A inglesa Unilever nasceu em 1929 através da fusão de duas companhias, uma holandesa produtora de margarinas chamada de Uni e outra inglesa produtora de sabões chamada de Lever Brothers, formando a Unilever. As duas empresas atuavam em setores distintos, mas demandavam a mesma matéria-prima, gordura. Foi a maior junção entre companhias da história, afirmou o jornal The Economist. A Unilever logo conseguiu se destacar com seus produtos padronizados, acessíveis e de primeira necessidade. Algumas décadas depois, a Unilever se tornou uma multinacional que produz itens de consumo ligados principalmente à alimentação, cuidados pessoais e cuidados do lar. Alguns exemplos de marcas da Unilever: Dove, Lipton, Hellmann's, Axe, Close-Up, Omo e Rexona. Agora falando de números, a Unilever teve um crescimento superior às empresas de crescimento lento. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a receita e o EBITDA da companhia cresceram cerca de 4 vezes, enquanto o lucro líquido cresceu 3 vezes. Se tratando de dívidas, a empresa também apresentou bons dados ao longo dos últimos anos. Desde 2010, a relação dívida líquida EBITDA sempre ficou abaixo de 1, mostrando que a empresa não tem grande apetite por dívidas. A Unilever possui um longo histórico de pagamento de dividendos, praticamente um século. Atualmente, o dividend yield da companhia está em cerca de 3,5%. Em resumo, trata-se de uma gigante bilionária detentora de produtos usados por todo o mundo. Cerca de 2 bilhões de pessoas usam produtos da Unilever ao longo do seu dia. General Mills. O segundo exemplo de empresa confiável é a General Mills, uma empresa norte-americana com mais de 150 anos de história. Nasceu em 1866 com um moinho de farinha às margens do rio Mississippi. Logo, as suas marcas de farinha se tornaram as mais populares nos Estados Unidos. A companhia General Mills, como é conhecida hoje, nasceu em 1929, a partir da fusão de vários negócios de farinha.
Com o passar dos anos, a General Mills se esforçou para diversificar o seu portfólio de produtos. No início, a General Mills era um negócio de farinhas. Com os anos, se tornou uma gigante dos alimentos. A General Mills também diversificou em outros setores. Já fabricou brinquedos, jogos de tabuleiros, iniciou algumas marcas de restaurantes e até mesmo produziu roupas. Na década de 80, a empresa já foi uma das maiores na indústria de brinquedos. Porém, no final da década de 80 e início da década de 90, a empresa decidiu vender os negócios e focar no negócio de alimentos. Atualmente, a General Mills é uma multinacional bilionária do setor de alimentos. Seus produtos são consumidos em todo o mundo. Aqui estão algumas das marcas mais conhecidas: Farinha Gold Medal, Blue Buffalo de alimentos para pets, sorvetes Häagen-Dazs, Nature Valley, Cheerios e Yoki, conhecida pelos brasileiros. Agora falando de números, a General Mills é uma empresa confiável segundo Peter Lynch. Não é uma alpinista ágil, capaz de multiplicar várias vezes os seus resultados, mas também é uma empresa resiliente a períodos ruins para a economia. Sua receita dobrou nos últimos 20 anos, saindo de 10 bilhões para 20 bilhões de dólares. O EBITDA também dobrou em 20 anos. Antes era de cerca de 2 bilhões e atualmente está em 4 bilhões de dólares. Se tratando de endividamento, a General Mills sempre manteve uma certa dívida. A relação dívida líquida EBITDA sempre ficou em cerca de 3 nos últimos anos, um limite aceitável para empresas do setor. Agora falando de dividendos, a General Mills detém uma marca impressionante. Por exemplo, ela vem pagando dividendos de forma contínua há 124 anos. O dividend yield dos últimos 12 meses está em cerca de 3,3%, o que se aproxima do dividend yield histórico da companhia. Em resumo, a General Mills é uma gigante do setor de alimentos no mundo. Seus produtos são líderes em diversos mercados. Um exemplo de empresa americana confiável que está entregando bons resultados por muito tempo. Bem, pessoal, nesse vídeo falei sobre empresas de crescimento lento e empresas confiáveis, segundo Peter Lynch. Essas foram apenas 2 das 6 categorias de ações. Em um próximo vídeo continuarei com as outras categorias. Espero ter ajudado. Gostaria de lembrar que o objetivo desse vídeo é estudo. Não trata-se de uma recomendação de investimento. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Em breve postarei mais vídeos sobre investimentos. Obrigado.